Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos estudar o capítulo 13 da nossa apostila, que tem o tema Como o corpo se relaciona com o ambiente. Então, nesse capítulo, nós iremos estudar o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro. E o cérebro ele é responsável por várias funções, no nosso corpo. É ele que é o comando do nosso corpo. Aí nessa figura, logo de capa do capítulo, tem uma figura que está representando alguns problemas, que o sistema nervoso ou o cérebro pode ocorrer com ele e que pode causar ali, problemas degenerativos, neurodegenerativos, como a perda de memória nas pessoas idosas, algumas doenças, genéticas, até mesmo doenças também ocasionando a morte dos neurônios, a perda dessas células que tem no nosso sistema nervoso, que são os neurônios, doenças como Parkinson, como Alzheimer, e outras. Mas o que pode ocasionar esses problemas? A pessoa, como vai ficando idosa, geralmente ela vai ficando mais esquecida, Por isso aí a imagem mostrando, representando isso. Uma pessoa que talvez não tenha tido um estilo de vida muito saudável, por exemplo, não se alimentou bem, ou ela usava drogas, ou ela usava muita bebida alcoólica, ou alguns medicamentos que também pode ter provocado essa perda de memória, ou até mesmo a morte, dos neurônios. E quando os neurônios vão morrendo, o neurônio é uma célula do nosso sistema nervoso que ele não se recupera com facilidade, ou muitas das vezes nem nasce outro no lugar, não se regenera, tá? Então, uma vez que você perdeu, já vai fazer muita falta ali. E com isso vai provocando ali, vários distúrbios e doenças. Pode ser também de caráter genético, pode ter sido herdado, dos seus pais e assim por diante. Então, nós vamos estudar nesse capítulo tudo que esteja relacionado ao nosso sistema nervoso. O nosso sistema nervoso ele é dividido em duas partes. Existe o sistema nervoso central, que ele tem ali como representação o nosso cérebro e a medula espinhal, que é o que está aqui nessa figura de vermelho, tá? E também ele é dividido em sistema nervoso periférico, que está representado aqui nessa figura por essa parte azul, que são os gânglios e os nervos, que são distribuídos por todo o corpo. E eles partem daqui, do sistema nervoso central, onde fica ali a medula espinhal. Então, dentro do nosso esqueleto, fica guardadinho ali o nosso cérebro, principalmente na nossa caixa craniana. Aí eu trouxe até que um coleguinha aqui, para ajudar a gente a entender isso aqui. Então aqui, nós temos o nosso crânio e aqui dentro fica guardado o nosso cérebro. Aqui, Então ele fica guardadinho dentro da caixa craniana e a caixa craniana, que é o osso, ele vai proteger o cérebro contra choques mecânicos, contra algum problema, algum abalo, Então ele tem uma certa proteção ali. Aqui fica o cérebro, tá? Logo aqui abaixo, nessa parte aqui de baixo, fica justamente o tronco encefálico, essa parte aqui é o cerebelo e aqui já fica o tronco encefálico e a medula espinhal, como está aqui nessa figura, Então olha aqui, o cérebro, aí aqui embaixo fica o cerebelo, aí aqui fica o tronco encefálico e aqui, já vai descendo para a coluna vertebral a medula espinhal. Então essa parte aqui, que é o cérebro mais a medula espinhal, forma o sistema nervoso central. E da medula espinhal saem dali vários gânglios e nervos que são distribuídos pelo corpo. Esse é o sistema nervoso periférico. Mas vamos ver mais alguns detalhes a respeito dos dois. Então aqui, mais uma figura mostrando isso, Então aqui o cérebro e aqui a medula espinhal. Ela passa a medula espinhal por dentro das vértebras, Como você pode ver aqui,
aqui já começa, né, a coluna vertebral. Então a medula espinhal ela passa por dentro dessas vértebras, que está aqui, né, na própria figura. São no total 33 vértebras que nós temos na nossa coluna, que vai desde aqui, ó, do início, né, daqui da ponta do crânio, da cabeça aqui, ó, logo embaixo aqui, e vai até lá embaixo no cóccix, que é o último ossinho que tem na coluna vertebral, que fica onde? Lá perto do ânus, no bumbum. Então aqui, ó, vão ser 7 vértebras cervicais, tá? Então a cervical é essa parte aqui do pescoço. Aí logo abaixo do pescoço, né, essa parte aqui das costas, ficam 12 vértebras torácicas. Aí aqui mais a parte mais embaixo, na cintura, né, da cintura para baixo, já começa o quê? As 5 vértebras lombares, e logo depois começa um osso chamado sacro. E ali vai ter 5 vértebras sacrais e 4 vértebras coxígenas, que fica no cóccix, que fica ali bem realmente no finalzinho da coluna, ali no perto do ânus, no bumbum, tá? Então vai desde aqui do início, logo na base do crânio, até lá embaixo. Então tem o total de 33 vértebras. E entre essas vértebras, aqui tem uma fotografia, né, de uma vértebra. Você vê que a medula espinhal passa aqui dentro, tá? Então, entre essas vértebras existe um disco chamado de disco vertebral ou intervertebral. O que esse disco faz? É um disco que é como se fosse é feito de cartilagem e tem um líquido também, né? Para fazer o quê? Para auxiliar na articulação, para lubrificar, para que o osso não encoste em outro osso, porque se encosta osso com osso provoca dor, né? Tanto que as pessoas que têm ali problemas na coluna, como hérnia de disco, por exemplo, né? Então tem ali tá pressionando um nervo e provoca dor, ou então tem um desgaste desse disco intervertebral que vai fazer com que o osso encoste no outro osso, e isso provoca uma dor muito forte. Às vezes pode ser resolvido com cirurgia e às vezes não, a pessoa vai ter que ficar tomando remédio para dor a vida inteira, tá? Aí esse disco intervertebral, que ele fica ali entre as vértebras, né? Aqui na figura de baixo, ó, tem uma fotografia mostrando isso, aqui o disco vertebral, né? Ele vai também auxiliar na articulação e na redução, né, de possíveis impactos sobre a coluna. Quando a pessoa ali faz uma caminhada, uma corrida, né, então faz um movimento, ou então carrega um peso, né, então esse impacto na coluna provoca problemas. Então esse disco vertebral ou intervertebral, ele impede, né, ou então pelo menos reduz bastante o impacto, né, sobre a coluna. Por isso que não pode ficar carregando muito peso de maneira incorreta ou sem usar um colete, né? Que existe um colete para pessoas que trabalham carregando peso. Tem um colete que se coloca para evitar que aumente o impacto na coluna, tá? Então aqui, né, nós vemos justamente a figura, né, dessas vértebras e do disco que fica entre essas vértebras, né, que é o disco intervertebral. A medula espinhal, como eu falei, ela passa por dentro dessas vértebras, nessas 33 vértebras, né? E é responsável pela transmissão de informações, né, sensoriais para o encéfalo e destes, né, para os órgãos efetores com suas funções finais, como os músculos. Por exemplo, eu quero levantar meu braço. Então, meu cérebro, né, mandou essa informação pela minha medula, que chegou lá nos gânglios e nervos que tem ali saindo, né, da medula espinhal. Aqui na fotografia, ó, essa parte amarelinha aqui, ó, são os gânglios, né, das raízes dorsais aqui, ó. Então vem lá do cérebro, passa por dentro da medula e chega aqui nesses gânglios e vai levar a informação lá para os músculos do meu braço, para que ele possa fazer o quê?
contrair ou relaxar o músculo para que eu possa esticar ou contrair o meu braço, tá? Então isso tudo você faz de forma até inconsciente, né? Você faz tão natural que você nem percebe isso. Mas é o impulso nervoso que sai lá do cérebro, passa por dentro da medula, sai pelo gânglio, chega lá no músculo, faz a ação de contrair ou relaxar e volta essa informação de volta para o cérebro pela medula espinhal, tá? Então é a medula espinhal que vai justamente transmitir essas informações para que eu possa fazer movimentos no meu corpo, para que eu possa falar, para que eu possa respirar, para que eu possa pensar. Tudo isso, né, é o nosso centro de comando, que é o nosso cérebro, né? Ele é o centro de comando que vai enviar as informações para que todo o meu corpo possa funcionar, tá? Assim, também como o cérebro, a medula espinhal ela é protegida por 3 camadas que nós chamamos de meninges, tá? Então são 3 meninges. Existe a pia mater, que é aquela mais interna, a camada mais interna. Tem a aracnoide, que é a intermediária, e tem a dura mater, que é a camada mais externa. Tá? Então são 3 meninges que ficam ali protegendo. Então logo abaixo do osso, né? Então logo abaixo aqui do osso já começa essas camadas, né? Para proteger ainda mais o nosso cérebro, tá? Então fica ali entre o osso e o cérebro. Então são essas 3 camadas que tem tanto em volta do cérebro como também em volta da medula espinhal, tá? Então a região que fica mais interna é a região cinza, que nós chamamos de região cinzenta. E aquela mais externa é a que a gente chama região branca, ao contrário do que acontece no cérebro, tá? E eu já vou falar dele, então vocês já vão entender. Então lembra que existe 2 regiões, tem uma região branca, uma região cinzenta, tanto no cérebro como na medula. Então aqui, ó, eu peguei o cérebro, ele tem 2 hemisférios, né, hemisfério direito e esquerdo, e aqui dentro tem o corpo caloso, que é o que vai unir esses 2 hemisférios. Então aqui, ó, essa parte interna é branca e a parte externa é cinza, no caso do cérebro. E na medula espinhal acontece o contrário. A região interna é cinza e a região externa é branca, tá? E eu já vou dizer o que é essa parte cinza e o que é essa parte branca. Aí aqui falando de novo, ó, dos hemisférios, né? Então são 2 hemisférios. Tem o hemisfério esquerdo e o direito. E o cérebro ele é dividido em várias partes, né? Nós temos essa parte aqui da frente, que é o lobo frontal. Nós temos essa parte aqui de cima, um de cada lado, que é o lobo parietal. Logo abaixo aqui, ó, bem na lateral, nós temos o lobo temporal, um de cada lado. E lá atrás, né, nós temos o lobo occipital. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Então finge que isso aqui, né, é o cérebro de frente aqui, né? Então essa parte aqui é a região lobo frontal. Aí aqui em cima é o parietal. Aí aqui logo do lado, um de cada lado, é o temporal. E essa região aqui de trás é o lobo occipital, tá? Então aqui na figura tem as cores, né? E mostrando aqui cada lobo, né, referente ao pedaço, né, referente ao cérebro. E cada parte do cérebro vai ser responsável por uma ação no nosso corpo. Então tem áreas aqui no cérebro que é responsável pela visão, pela fala, pela audição, pelos movimentos, pelos órgãos dos sentidos, né, como o olfato, o paladar, a visão, a audição, o tato. Então tudo isso, cada partezinha do cérebro vai ser responsável por uma função no nosso corpo, né? Ajuda a movimentar os músculos,
batimento, né, cardíaco e assim por diante, tá? Então tem um monte de coisa envolvida aí. E aqui, como eu falei, né, aquelas 3 meninges que são responsáveis para fazer a proteção. Então aqui, ó, visto de fora para dentro. Então aqui é a pele, né, que é onde fica, né, o nosso couro cabeludo, onde fica o nosso cabelo, tá? Então essa parte aqui de fora. Logo embaixo tem um tecido chamado aponeurose. Aí tem aqui também o periósteo e o osso, né, que é o que vai lá proteger, né, a caixa craniana, o osso em si. Aí logo embaixo, como eu falei, do osso, começam as meninges, que são aquelas 3 camadas entre o osso e o cérebro, tá? Então vai ter ali a mais externa, que é a dura mater. A que tem aqui no meio, intermediária, é a aracnoide, e a que tem ali encostadinha com o cérebro, né, essa parte aqui já é o cérebro, é a pia mater. Quando acontece aquela doença, não sei se vocês já ouviram falar da meningite, né? It, né, o sufixo it é de inflamação, e meninge é das meninges. Então meningite seria o quê? Inflamação nessas meninges aqui, que pode ser causada por bactéria. Então pode ser uma meningite bacteriana ou também pode ser viral, tá? Então um vírus, né, ele pode chegar até aqui e causar infecção nesse local, né? Então pode provocar a morte do indivíduo, né, ou deixar até alguma sequela, tá? Então é uma doença que realmente tem que ter muito cuidado. E ela também, né, tem um alto poder de espalhar, principalmente a viral, tá? Aí o médico tem que realmente fazer um tratamento bem eficaz para conseguir salvar a pessoa. E às vezes, né, se for muito severa, a pessoa pode acabar até morrendo. Aí tem uma atividade na página 178 da apostila de vocês que faz a seguinte pergunta, número 1. Quais são as estruturas responsáveis pela proteção do encéfalo? O que é encéfalo? É o cérebro, tá? Então, quais são as estruturas que nós temos para proteger esse órgão aqui tão importante do nosso corpo, que é o encéfalo? Então, nós temos ali as 3 meninges, né, que é a dura mater, a aracnoide e a pia mater. Tem também o líquido cefalorraquidiano, que é um líquido que fica ali envolvendo todas essas meninges, tá? E também temos, né, o próprio crânio, a caixa craniana, que ele vai abrigar ali, né, vai guardar o cérebro ali direitinho, arrumadinho aqui dentro, né, e vai protegê-lo ali, ok? Então, tudo isso serve, né, são estruturas para proteção do nosso encéfalo ou cérebro. Aí aqui, né, coloquei a figura novamente para lembrar daquelas 3 camadas que a gente já viu, ok? Aí anotem aí no caderno ou na apostila de vocês a resposta. Continuando. Então vamos ver a função agora de cada parte do nosso encéfalo. Vou começar pelo cérebro. O cérebro é essa região aqui, ó, mais externa, tá? É a área responsável por coordenar o quê? A linguagem, a fala, a memória, a capacidade de aprender, de fazer cálculos, né? Então, se você é bom em fazer cálculos, você tem, né, bastante neurônio aqui fazendo sinapse, e eu já vou falar o que é isso já já, né? Funcionando bem aqui no seu cérebro. É a região também que controla as nossas emoções, né? Além de controlar também os nossos sentidos, como eu já falei, a visão, a audição, o olfato, né? Sentir o cheiro das coisas, o tato e a gustação, que é o paladar, sentir o gosto dos alimentos, tá? Tem também 2 áreas chamadas de massa cinzenta, que ela é cinzenta por quê? Porque ela acumula ali os corpos celulares dos neurônios, que é a célula do nosso sistema nervoso. Então, ela é cinzenta, né? Ela é cinza porque está acumulando bastante ali, né, corpos celulares dos neurônios. E aqui dentro, né, a parte interna, nós temos a massa branca,
que vai acumular muito o quê? Os axônios, que são ricos em bainha de mielina, em mielina. Por isso que fica branco. E eu já vou explicar para vocês o que que é isso, tá? Não se preocupa não. É que é muita coisa para falar, então tem que ir de pouquinho em pouquinho. Mas eu já vou falar do neurônio e vou explicar o que que é corpo celular, o que que é axônio, o que que é mielina. Então, fique aí até o final que você vai aprender tudo, tá bom? Então, o cérebro, que é essa parte aqui, ó, mais externa, né? Ela é responsável por tudo isso que a gente viu aí, ok? E o cerebelo? O cerebelo é essa parte aqui, ó, que fica logo embaixo do cérebro, né? Então, aqui, ó, a pontinha de baixo do cérebro. Isso aqui é o cerebelo, tá? Então, o cerebelo, o que que ele vai fazer? A função dele é coordenar e sincronizar os movimentos, ou seja, nos dá equilíbrio. Então, se você tem equilíbrio, você consegue andar reto, você tem uma postura corporal, significa que o teu cerebelo está funcionando. O que que acontece quando as pessoas bebem muita, né, bebida alcoólica? Ela perde o quê? O controle do equilíbrio. Ela não fica lá cambaleando, né? Ela cai, ela tem assim, não consegue controlar, né, o equilíbrio do corpo. Por quê? Porque o álcool afeta o cerebelo. Então, tira, né, o equilíbrio dele. Aí depois, quando o efeito passa, ele volta a ter equilíbrio novamente, tá? Temos também o tálamo. O tálamo é essa região aqui, ó. Na figura tem aqui a setinha mostrando. O que que ele vai fazer? Ele vai retransmitir informações nervosas para partes específicas do cérebro. Então, é lá dentro mesmo que ele vai funcionar, né? Então, ele recebe informações nervosas e retransmite lá dentro do cérebro mesmo, tá? Informações que precisam ser feitas lá mesmo no cérebro. Tem também o hipotálamo, aqui a setinha mostrando, ó, o hipotálamo, tá? Ele vai controlar a temperatura do nosso corpo, a sensação de fome, de sede, né? Então, se você está com fome, está com vontade de beber alguma coisa, com sede, é o hipotálamo que vai, né, acionar isso daí no seu cérebro para você sentir essa sensação. Também ele controla a pressão arterial, as atividades sexuais e também a produção de alguns hormônios, né, que ficam ali armazenados na hipófise, que é aquela glândula que a gente já estudou na aula passada. Se você não lembra, dá uma olhadinha lá no capítulo 12, né, para relembrar. E os hormônios responsáveis ali é o ADH, né, que é o antidiurético, e a ocitocina, que é aquele hormônio que vai ajudar, né, no caso da mulher, a ter a contração do parto, na hora do parto, né? A mulher está grávida, vai ter o neném, então a ocitocina ela contrai ali o útero para que o neném possa sair, e também ela ajuda a liberar o leite, né? Na hora que vai amamentar. Então, esses dois hormônios aí. Então, aqui ó, nós vimos o cerebelo, que fica aqui embaixo, o tálamo e o hipotálamo. Agora, mais abaixo, temos aqui ó, essa estrutura chamada de ponte. O que que ela faz? Ela realiza a conexão do cérebro com o bulbo e o cerebelo. Por isso que ela é chamada de ponte, né? Porque ela conecta, né, a estrutura do cérebro, que é essa parte aqui, com o bulbo, que está aqui embaixo, e também com o cerebelo. Então, ela vai unir essas três partes, por isso que é chamada de ponte, porque ela faz uma conexão, ou seja, ela faz uma ponte. O bulbo, que é essa parte aqui de baixo, controla os movimentos respiratórios e também os batimentos cardíacos, tá? E também é o local de controle dos reflexos, como tosse, espirro, engolir, né, que é a deglutição. Então, se você vai engolir alguma coisa, quem faz isso, né, quem ajuda a mandar esse impulso nervoso para que a sua garganta possa fazer a deglutição, né, então é o bulbo. E também o efeito contrário, você engole, mas também você pode colocar para fora, né, quando está passando mal. Então o vômito, né, ou seja, o refluxo, né, aquilo que volta, também é feito, né, essa informação é transmitida, né, os movimentos, né, para fazer isso, que é o bulbo, tá? Essa região aqui, ela é muito sensível,
que é essa parte aqui, né, de baixo aqui do nosso, próximo aqui do finalzinho do crânio, né, que é essa região aqui, ó, próximo aqui do finalzinho do crânio para o início da coluna vertebral. Por isso que é tão perigoso quando a pessoa cai e bate com essa região aqui da cabeça em algum lugar, né? Porque se você tem uma pancada muito forte aqui nessa região, automaticamente você vai ferir o bulbo e automaticamente vai ser cortada a sua respiração e o batimento cardíaco e a pessoa morre na hora, tá? Então corta ali a respiração e os batimentos cardíacos da pessoa e a pessoa pode vir a falecer. Então bater a cabeça nessa região aqui, claro, qualquer região é ruim, mas bater a cabeça nessa região aqui é perigoso por isso, tá? A pessoa pode morrer na hora. Acabou de acontecer o acidente, né? Pode acontecer, ou então se lesionar a medula espinhal que passa por dentro das vértebras, né? Então, se lesionar, quebrar alguma vértebra ou lesionar alguma parte da medula, as informações geradas aqui no cérebro não vão conseguir fazer o quê? Passar por dentro da medula e mandar essas informações para o resto do corpo. Então a pessoa pode perder os movimentos, né, do pescoço para baixo, por exemplo, se lesionar vértebras dessa altura, ou se lesionar vértebras mais, né, abaixo, como as torácicas e as lombares, ela pode perder o movimento de repente da cintura para baixo e não conseguir mais andar, né? Ou então, se ela perder o movimento, né, daqui para baixo, ela não vai conseguir nem respirar sozinha, só vai conseguir respirar por ajuda de aparelhos, né? Porque o músculo que faz com que a gente consiga respirar, que é o diafragma, e esses músculos intercostais são controlados também, né, por impulsos nervosos do nosso sistema nervoso. Então, se aconteceu de lesionar alguma vértebra dessa daqui e o impulso nervoso não passar por dentro da medula espinhal, já era, já perde ali os movimentos, tá? E a pessoa pode ficar paraplégica, tetraplégica e assim por diante, tá? Então tem que ter muito cuidado. E aqui, ó, mesencéfalo, né? Que é essa parte aqui, ó, a setinha aqui indicando, ó, relaciona, né, com o tônus muscular e a postura corporal, mas também é responsável por algumas funções sensoriais, né? Então ali você tem ali a musculatura funcionando, né, de acordo com os movimentos, postura corporal e algumas funções também sensoriais, né? Tato, respiração e etc, tá? Então todas essas são as partes aqui, né, do nosso sistema nervoso central, que são muitíssimo importantes para o funcionamento do nosso corpo. Aí tem uma atividade também na página 180 da apostila de vocês. Então vamos fazer ela para a gente poder justamente fixar essas informações que a gente falou agora, né, nesse exercício. Então vamos lá, atividade número 3. Os números a seguir indicam 5 estruturas que fazem parte do sistema nervoso. As frases após os parênteses indicam as características dessa estrutura. Então vamos lá. Quem é responsável pelo controle das funções de equilíbrio no nosso corpo? Então quem vai ser responsável, né, pelo equilíbrio vai ser o cerebelo. Então aqui você vai colocar o número 2. Quem possui grupos de neurônios envolvidos no controle da respiração e da circulação? Tal qual desses aqui vai ser responsável por essa função? Vai ser o número 1, né, que é o bulbo. Tanto que eu falei, né, que se sofrer alguma lesão ali, corta a respiração e a circulação, no caso, é batimentos cardíacos, né? Então, tem que ter muito cuidado. Quem possui o centro de controle para a manutenção da temperatura corporal? Vai ser quem? O nosso hipotálamo, né? Que é o número 4. E a estrutura
intimamente ligada ao sistema nervoso e com a função hormonal. Vai ser ali a nossa hipófise, que é o número 3. E só sobrou aqui, né, a medula espinhal, que é responsável pela realização de movimentos chamados reflexos, né? Então tem ali o ato reflexo, que eu já vou falar dele já já, que a medula espinhal é responsável por isso. Então, qual é a sequência correta, né, de preenchimento dos parênteses de cima para baixo? Ficou 2, 1, 4, 3, 5, tá? Então anota aí também na apostila de vocês, ok? Continuando. Agora nós vamos falar da célula, que faz parte tanto do nosso sistema nervoso central como do nosso sistema nervoso periférico, que é o neurônio, tá? O neurônio, ele é dividido, né, por algumas partes aqui. Então vamos entender todas elas. Aqui, ó, é justamente essa parte redondinha aqui, que fica o núcleo dessa célula, é chamado de corpo celular, tá? Então aqui, ó, é o corpo celular. Lembra que eu falei, né? A parte cinzenta do neurônio, do cérebro é cheio de corpo celular, então é essa parte aqui, tá? Então o corpo celular fica essa parte aqui redondinha, que é uma célula como outra qualquer, com membrana, citoplasma e o núcleo. E no núcleo é onde fica guardadas as informações genéticas do indivíduo, tá? Então ali todas as informações genéticas, o DNA, fica guardadinho aqui dentro desse núcleozinho dessa célula. Aí aqui no corpo celular, ele tem um monte de negocinho assim, ó, que parece até umas raízes de planta, né? Essas terminaçõezinhas aqui nós chamamos de dendritos, tá? Que vai receber o impulso nervoso, que vai receber aqui o impulso nervoso, chega aqui, ó, pelos dendritos, passa pelo corpo celular e depois ele passa por aqui, ó, por essa estrutura chamada de axônio. E depois ele chega aqui no finalzinho do axônio, que é chamada de terminal, né, ou terminação do axônio, que é quando ele vai passar o impulso nervoso para o próximo neurônio, tá? E aqui no axônio tem algumas estruturas também que nós precisamos ver, né? Tem a célula de Schwann, que fica aqui junto do axônio. Tem o nodo de Ranvier, que é esses espaçozinhos aqui, ó, entre justamente quem? A bainha de mielina. A bainha de mielina é essa coisinha azulzinha que está aqui na figura, tá? E entre ela vai ter uns espaçozinhos bem pequenininhos, tá? Chamado de nodo de Ranvier. Quanto mais bainha de mielina tiver, mais rápido o impulso nervoso passa por dentro do neurônio. E quanto menos bainha de mielina tiver, mais lento o impulso nervoso vai passar. Então a bainha de mielina, ela é uma camada de lipídio, ou seja, de gordura, que faz justamente o que? Praticamente escorregar, né, o impulso nervoso ali. Então quanto mais bainha de mielina tiver, mais rápido vai passar o impulso nervoso. Tem algumas doenças, né? Uma doença chamada de adrenoleucodistrofia, que é a ALD, ela destrói a bainha de mielina dos neurônios. É uma doença genética passada de mãe para filho, e essa doença destrói a bainha de mielina. Então vai chegando o momento que essa pessoa, né, vai tendo a destruição dessa bainha de mielina, os impulsos nervosos vão passando de forma bem lenta ou não passa. Com isso, o que vai acontecendo com essa pessoa? Ela vai ficando, né, vai se degenerando,
ela não consegue mais falar, não consegue mais andar, não engole a comida sozinha, ou às vezes depois até para de engolir, aí tem que usar sonda para colocar a comida, né, no estômago da pessoa. Ela não respira mais sozinha, só com a ajuda de aparelhos, e é uma doença que só vai agravando, 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 até levar à morte da pessoa, e uma morte muito precoce. Pessoas que têm essa doença geralmente morrem ali com uns 14 anos de idade, por exemplo, tá? E afeta só os meninos, então o sexo masculino. É uma doença genética passada de mãe para filho, tá? Então vai destruindo aqui, ó, a bainha de mielina, né, dos neurônios. Tem até um filme que eu vou indicar para vocês no final que fala sobre essa doença. Depois, se vocês quiserem ver, eu vou falar dele já já, tá? Então, relembrando aqui as partes do neurônio. Então, tem aqui, ó, o corpo celular, aonde vai receber aqui o impulso nervoso, é chamado de dendrito. Passa aqui pelo axônio, onde tem a bainha de mielina e o nodo de Ranvier. Então, o impulso nervoso vai saltando aqui entre os, né, nodos de Ranvier, até chegar aqui no terminal do axônio, que ele vai passar para o próximo neurônio. Aqui, ó, sempre nesse sentido aqui, tá? Sentido de propagação do impulso nervoso, é sempre nesse sentido aqui. Então, vem pelo dendrito, passa por dentro do corpo do neurônio, passa pelo axônio, chega aqui na terminação do axônio, esse impulso nervoso vai literalmente saltar para o próximo neurônio que vai estar aqui do lado. Aí vai passar pelo dendrito, corpo celular, axônio, terminal do axônio, próximo neurônio que vai entrar pelo dendrito e assim vai. Tá? Então, sempre nesse sentido aqui, nunca o contrário, ok? E aqui, ó, entre um neurônio e outro, fica um espacinho bem pequenininho, tá? Que a gente chama de região sináptica. E o salto que o impulso nervoso faz de um neurônio para outro é chamado de sinapse. E quanto mais sinapse a gente tiver, mais inteligente ficamos, tá? E como é que eu faço para estimular o meu neurônio a fazer muita sinapse? Ora, é só você utilizar o seu cérebro. Então, quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais você aprende coisas novas, uma língua diferente, né, um novo idioma, ou você gosta de aprender a tocar um instrumento, a cantar uma música, ou então trabalhos artísticos, manuais, fazer um crochê, pintar uma tela, sei lá, qualquer coisa artística, coisas que possam estimular o funcionamento do seu cérebro. Quanto mais você faz isso, mais neurônio você vai ter com sinapses, né? E isso vai tornar você uma pessoa mais inteligente. Agora, se você tem aí um monte de neurônio que não está sendo usado, não vai fazer sinapse, né? E você vai ter dificuldade de aprendizagem, você vai ter dificuldade, né, de ser uma pessoa, né, com mais sagacidade ou com conhecimento maior. Por quê? Porque você não está alimentando o seu cérebro, tá? Então, quanto mais coisas novas você faz e descobre e aprende, melhor, tá? Até para quando você chegar na sua velhice, e ali você não vai ter problemas, né, de esquecimento, de memória com facilidade. Pode até acontecer, mas que vai ser bem menos do que pessoas que não trabalham o seu cérebro, tá? Então, ó, estude, aprenda coisas novas, faça algum trabalho manual, artístico, aprende a tocar um instrumento, sei lá. Trabalhe o cérebro, que quanto mais você fizer isso, melhor para você, né? E vai ser mais difícil de você ter doenças, né, neurodegenerativas, tá? Então vai ser bem melhor. E as sinapses ocorrem de duas maneiras. Pode ser sinapse elétrica, onde o impulso nervoso ele vai passar de um neurônio para outro por uma junção comunicante, tá? Que é uma estrutura que tem na membrana do neurônio pré-sináptico com o neurônio pós-sináptico. Então, o impulso nervoso ele vai vir nesse sentido aqui, ó. Então, ele vem do pré-sináptico para o
pós-sináptico. Ou ele pode acontecer de fazer uma sinapse do tipo química, onde eu vou ter uma ajudinha de alguns neurotransmissores que vão passar, né, o impulso nervoso do neurônio pré-sináptico para o pós-sináptico também, ó, no mesmo sentido, tá? Só que aqui o impulso nervoso vai pegar uma carona dentro de algumas, né, estruturas que vai ter ali o estímulo de um neurotransmissor, que é um hormônio, né, um receptor químico, que pode ser vários tipos. Pode ser adrenalina, pode ser noradrenalina, pode ser acetilcolina, pode ser serotonina, pode ser qualquer neurotransmissor. Existe aí vários, né, mais de 100 neurotransmissores. E eles vão fazer com que um impulso nervoso saia de um neurônio e passe para o outro, ou seja, faça a sinapse, né, com a ajudinha aí desses mediadores químicos, né, que são os neurotransmissores. Aí tem uma atividade também aí na página 178 da apostila, que é a atividade 2. Pergunta assim: explique como ocorre a passagem dos impulsos nervosos de um neurônio para outro e que nome recebe essa comunicação. A gente acabou de ver, né? Então, o nome é sinapse. E como é que passa, né, esse impulso nervoso de um neurônio para outro, né? Que pode ser tanto pelo sinal elétrico, sinapse elétrica ou sinapse química. Então, acontece assim: nas terminações axônicas, né, lá no finalzinho do neurônio, são liberados os neurotransmissores, que eu falei que pode ser vários, né? Tem mais de 100 aí. São substâncias químicas que atravessam a fenda sináptica, que é aquele espaçozinho que tem entre um neurônio e o outro, que é bem pequenininho, que o impulso nervoso vai fazer o quê? Saltar, né? Então, ele vai saltar nessa fenda sináptica e se ligar aos receptores específicos do neurônio seguinte, estimulando ele, tá? E o nome dessa comunicação que é feita é de sinapse, ok? Então, nada mais é do que o sinal nervoso vem de um neurônio, pula para o próximo neurônio e continua. E assim vai, tá? E pode ser ajudado, né, por esses neurotransmissores aí, que são substâncias químicas que faz esse impulso nervoso saltar de um neurônio ou passar de um neurônio para outro, ok? E assim o estímulo continua. Então, anotem aí também a resposta na apostila ou caderno de vocês. Tem também uma parte que é chamada de ato reflexo, que é mais, né, função do nosso sistema nervoso periférico, que é justamente quando você tem um estímulo a uma ação. Exemplo, botei 2 exemplos aqui. Vamos supor que você espete seu dedo num espinho de uma planta. Então, é assim, eu vou falar de forma como acontece, só que você tem que imaginar que isso acontece assim, ó, muito rápido, tá? Milésimos de segundo e você nem sente isso acontecendo, de tão rápido que é. Então, olha só, você espetou o dedo no espinho de uma planta. Aí, o que vai acontecer? Existem sensores aqui na sua pele, né, que são nada mais do que esses gânglios e esses nervos, né, que nós temos aí no nosso sistema nervoso periférico, que vai captar esse estímulo pelo neurônio do tipo sensitivo, aí vai levar esse impulso nervoso lá para o cérebro. O cérebro vai receber essa mensagem e vai dizer assim: ó, não fica com o dedo aí não, porque se você continuar com o dedo aí, vai doer, vai sangrar, vai te machucar. Aí ele manda a resposta de novo pelo neurônio agora motor para fazer você o quê? Tirar a mão dali, porque vai machucar. É claro que isso acontece, gente, assim, ó, muito rápido. Espetou, tirou, né? Só que falando, parece que demora uma eternidade, né? Mas não, você acabou de encostar o dedo no espinho, você já tira, porque automaticamente vai sentir a dor, né? E se furou até muito profundo, vai começar a sangrar. Então, essa resposta é muito rápida. Outro exemplo que eu tenho aqui do lado, ó, é quando você
o médico costuma fazer isso até para ver se os reflexos da pessoa estão funcionando de forma eficaz. Ele pega um martelinho mesmo de borracha, né? E bate ali no joelho, né? Que tem um ossinho ali na frente que é chamado de patela, tá? Esse ossinho que fica aqui logo na frente do joelho. E ele é ligado, ó, por um tendão. Aí quando bate aqui, reflete nesse tendão e aqui vai pegar um músculo. Então, ó, o osso é ligado ao tendão, que é ligado ao músculo. Então, esse estímulo aqui, quando o médico bate ali o martelinho, né, vai fazer o que? Vai passar aqui por o tendão, vai chegar no músculo e vai pegar aqui, ó, um neurônio sensorial ou sensitivo, que vai levar justamente essa informação lá para a sua medula espinhal, que vai fazer o que? Mandar a resposta de volta para que você possa fazer o que? Movimentar a sua perna. Então você bate ali e automaticamente a tua perna reage, né, o estímulo que ela recebeu. Essa informação aqui, ó, nem vai lá para o cérebro, já para aqui na medula espinhal, e da medula espinhal mesmo já vem para cá, tá? Diferentemente desse daqui, que chega aí até lá ao cérebro. Então são duas maneiras de você ter o quê? Um reflexo, ou seja, alguma coisa que esteja te machucando, que esteja ali te atrapalhando, ou, né, causando algum problema, você ter a reação de se afastar, de tirar a mão, né, e assim por diante, tá? Então esse aqui é o ato reflexo, que pode ter, né, a ação do cérebro ou somente da medula espinhal, tá? E também existe, além do sistema nervoso central e periférico, existe o sistema nervoso autônomo. Por que autônomo? Porque ele controla funções do nosso corpo e equilibra também o nosso corpo de forma o quê? A parte do cérebro, ou seja, ele faz isso praticamente sozinho, tá? Por isso o nome autônomo. Então é um conjunto complexo de neurônios que controlam o equilíbrio interno do corpo sem a intervenção consciente, né, ou controle voluntário do sistema nervoso central. Então é aquelas coisas que a gente faz no nosso corpo de forma involuntária, que você não mandou fazer. Exemplo, eu consigo mandar meu braço subir e descer, contrair, relaxar. Eu que estou mandando. Agora, quem está mandando meu coração bater? Ele bate sozinho, independente de eu mandar ou não, ele está batendo sozinho. Então é o sistema nervoso autônomo que está fazendo isso. Aí ele é dividido em duas partes. Tem o sistema nervoso autônomo parasimpático e tem o sistema nervoso autônomo simpático. São ações que a gente chama, né, de contrárias, né? Então, tudo que o parasimpático faz, o simpático vai fazer ao contrário. Exemplo, se eu contrair a minha pupila, quem vai fazer isso? É o parasimpático. E o simpático vai fazer o quê? Vai fazer a ação contrária à contração, que é o quê? Dilatar a pupila. Um exemplo que isso acontece. Vamos supor que você foi no cinema, né? E chegou lá, já estava tudo escuro, já tinha começado o filme. Lá fora da sala do cinema, as luzes estavam acesas, então tem muita luminosidade, a sua pupila está o quê? Contraída. Quando você entra na sala do cinema e já está tudo escuro, você não está enxergando nada, você não consegue enxergar às vezes um palmo na frente do seu nariz, né? Você começa a botar a mão assim para tatear as coisas para você tentar chegar na poltrona que você vai assistir o filme. Aí depois de um certo tempo, o que você começa a acontecer com o seu olho? Ele já começa a acostumar com aquela falta de luminosidade, ou seja, a escuridão. Por quê? Porque a sua pupila dilatou, ela abriu
para que um pouquinho de luminosidade que tiver ali já seja o suficiente para você começar a enxergar as coisas. Aí depois você já começa a enxergar a pessoa que está na tua frente atrapalhando você a assistir o filme. Você consegue ver o cara que derramou a pipoca. Você consegue ver tudo ali ao seu redor. Por quê? A sua pupila já dilatou e você enxergou bem. Aí depois, quando acaba o filme e o cinema acende as luzes, o que acontece com a sua pupila? Você fica assim, né? Ai, porque a pupila agora tem muita luminosidade e ela está dilatada. Aí o que ela tem que fazer? Contrair novamente, porque não precisa daquela luz toda para poder enxergar. Então, quem faz essa ação de contrair ou dilatar a pupila? É o sistema nervoso autônomo, onde quem contrai é o parasimpático e quem dilata é o simpático, tá? Então são ações o quê? Contrárias, tá? Aí existem outros exemplos, né? Por exemplo, o parasimpático, ele, além de contrair a pupila, ele aumenta a salivação. Quando você sente, né, um cheiro agradável de alguma comida, você começa o quê? A salivar. Contrai os seus brônquios, que são células que tem ali no seu pulmão, para poder ajudar a respirar. Diminui os batimentos cardíacos, aumenta a atividade gástrica, diminui a liberação de glicose no fígado, aumenta a atividade intestinal, contrai a bexiga e promove a ereção do pênis e do clitóris no ato sexual. Então, quem faz isso daí é o parasimpático. E o efeito contrário, quem vai fazer é o simpático, né? Então, aqui ele vai dilatar a pupila, diminuir a salivação, relaxar os brônquios, acelerar os batimentos cardíacos, inibir a atividade gástrica, aumenta a liberação da glicose pelo fígado, inibe a atividade intestinal, estimula a liberação de mais adrenalina pelas glândulas, né, que fica ali em cima dos rins, que são as adrenais, relaxa a bexiga e promove também a ejaculação e contrações vaginais no ato sexual. Então essas são as funções de cada sistema dentro de quem? Do sistema nervoso autônomo, tá? Que é dividido em dois, parasimpático e simpático, ok? Sempre lembrando que um faz a ação contrária ao do outro. Aí na página 182 da apostila também tem uma atividade para a gente fazer. Então vamos lá, número 4. Nas sinapses que ocorrem entre os neurônios do sistema nervoso autônomo, então aqui está falando do sistema nervoso autônomo, a transmissão de impulso nervoso acontece pela liberação de mediadores químicos ou neurotransmissores. Cite 2 exemplos desses mediadores, né? Então ele só quer 2, existe mais de 100, ele só quer 2. Dizendo em qual ramo do sistema autônomo cada um deles atua. Então eu coloquei aqui como exemplo a adrenalina, que é aquele hormônio conhecido como o hormônio da luta e fuga, né? Por exemplo, você levou um susto, ou você fica parado, estagnado ali, ou então você reage, né? Acelera o batimento cardíaco, ou então, por exemplo, está sendo assaltado, ou você fica parado, ou você foge, né? Você corre. Então essa reação, né, é feita pela adrenalina, que é um neurotransmissor de qual sistema nervoso? É do autônomo, do tipo simpático. E tem a acetilcolina, que é um hormônio, né, do sistema nervoso autônomo parasimpático. Então aqui ele só pediu 2 exemplos. Então eu coloquei a adrenalina e a acetilcolina, mas você pode colocar qualquer outro aí que você queira, tá? Existe aí mais de 100 neurotransmissores, né, que você pode usar como exemplo. Então você pode até fazer uma pesquisa aí no Google e colocar. Mas se quiser anotar essa daí também pode, ok? E aí também na página 182 tem o super desafio, que diz assim: alguns agrotóxicos têm como mecanismo de ação inibir a enzima responsável por degradar a acetilcolina, que é um neurotransmissor, liberada nas sinapses nervosas. Essa inibição promove uma elevada estimulação do sistema nervoso parasimpático. Aí a letra A. Explique o efeito da intoxicação
por esse agrotóxico sobre o sistema digestório humano. Então, essa intoxicação feita por esse agrotóxico vai fazer o quê? Ele vai aumentar a salivação, vai aumentar a secreção gástrica e também a secreção das enzimas pancreáticas, aumenta também a contração da vesícula biliar, que fica ali próxima do fígado, e vai fazer o quê? Baixar, né, o estímulo do trato gastrointestinal. Então o sistema digestório vai ficar estimulado pelo sistema nervoso parasimpático. Então é isso que vai acontecer. O agrotóxico ele vai fazer várias reações ali no sistema digestório da pessoa, né? Vai aumentar a salivação e assim por diante. E a letra B pergunta assim, ó: por que as pessoas que entram em contato com esse tipo de agrotóxico apresentam quadro de desmaios? Por que a pessoa pode desmaiar? Porque a acetilcolina, que é um daqueles neurotransmissores, né, diminui os batimentos cardíacos e também a pressão arterial. Então a pessoa vai ficar com a pressão baixa, o batimento cardíaco também vai diminuir. Aí o que vai acontecer com ela? Vai desmaiar, tá? Então, se tirar o efeito do agrotóxico, volta tudo ao normal. Então, é isso que acontece, né, nesse exemplo que o Super Desafio colocou aí na apostila de vocês. Aí, para terminar, eu coloquei a dica aqui de filmes, 2 filmes. Se vocês quiserem assistir, né, fiquem à vontade. Tem aqui, ó, O Óleo de Lorenzo. Esse filme conta a história de Lorenzo, né, que é esse menininho aqui, em que ele tem aquela doença que eu falei, né, a adrenoleucodistrofia, que a mãe dele passou para ele de forma genética, né, hereditária, e ele apresenta essa doença e começa a luta, né, dos pais em busca de tentar salvar ou ajudar o filho deles, tá? Aí é um filme assim até um pouco triste, né? Até a gente chora um pouquinho porque eles passam por muitas dificuldades, mas é um filme muito bonito também e muito interessante porque fala ali justamente desse problema, né, hereditário, onde a bainha de mielina do neurônio é destruída, né, e a criança desenvolve ali vários distúrbios, vários problemas, né, até, né, chegar à morte do indivíduo. Tá? Mas é um filme muito interessante, conta muito essa parte, né, de genética e também do neurônio, e também fala, né, de um processo muito interessante que os pais, sendo leigos, eles não eram médicos, nem enfermeiros, nem da área da saúde, nem nada, e eles conseguiram descobrir ali uma maneira de ajudar o filho deles, coisa que médico não conseguiam fazer. Tá? Então esse é uma dica de filme, O Óleo de Lorenzo. E o outro filme é esse aqui, ó, A Menina de Ouro, né? É uma menina que ela é esportista, né? Ela é lutadora de boxe e muito famosa, ganhou, né, várias lutas, vários prêmios, né? A menina muito bem, né, vista nessa área de esporte. Aí acontece um probleminha aí que vai afetar, né, justamente o sistema nervoso dela. No caso, um acidente que ela sofre que vai impedir ali, né, os impulsos nervosos passar do cérebro pela medula espinhal e levar os movimentos ali para o corpo. Aí, né, é todo um processo aí que ela vai ter que enfrentar em relação à carreira dela. Então, também é um filme muito emotivo, né? Também você pode até querer chorar com esse filme, mas ele é muito bonito também e muito interessante e tem a ver com o assunto, né, desse capítulo 13. Então são 2 dicas, né? Então, O Óleo de Lorenzo e Menina de Ouro. Se vocês quiserem pegar para assistir, eu não sei se tem na Netflix, mas acho que no YouTube tem. Vocês podem procurar ali para assistir, porque vale a pena. Tá? Inclusive esse Menina de Ouro, né, ó, 7 indicações ao Oscar, né? Então é um filme muito bom, vale a pena assistir, ok? Então ficamos por aqui, até o próximo assunto.
Se ficou alguma dúvida, é só mandar uma mensagem. Aqui, ó, nosso coleguinha tá dando tchau para vocês. E até a próxima, então. Tchau, tchau.